Boa noite a todos. Estamos aqui para fazer um webinar com dois colegas aí de longa data. Meu nome é Alan Lear, sou diretor de operações da Lacman Terminais e vou introduzir um pouco o assunto e depois pedir para os dois colegas aí, o Carlos Alberto e o José Victor Mamed, mais conhecido como Mamed, para elaborar um pouco do assunto e depois voltamos aí, fazemos uns 15, 20 minutos cada um, aí depois voltamos numa mesa redonda, receber perguntas e tentar responder o máximo possível de perguntas. Se não der tempo para isso, depois procederemos posteriormente a responder isso via e-mail, tá bom? Então, hoje nós estamos numa época de grandes paradoxos. Hoje vemos a retomada de viagens espaciais com o formato de PPPs, gerando um novo desafio na exploração espacial. Ou seja, parece que já não existem mais distâncias, não existem mais gargalos tecnológicos que não podemos contornar. Mas, por outro lado, o mundo se encontra paralisado com a pandemia, que gerou uma ruptura das cadeias logísticas, cadeias de suprimento tradicionais, criando uma situação caótica para o nosso dia a dia. Já estamos quase há 5 meses aí, vai e volta para a retomada de uma normalidade. Nesse contexto, tentar fazer previsões da retomada no segmento logístico pós-pandemia realmente seria um trabalho de futurologia e nós não estamos capacitados para isso. O que nós vamos fazer é simplesmente apresentar 2 cenários futuros, ter uma ideia de como vão evoluir os mercados e os desafios que estas mudanças acarretam. Não são cenários novos, são evoluções que aconteceram ao longo desta pandemia, aceleraram durante esta pandemia. Não pretendemos fazer uma apresentação abrangente, pois os parâmetros para fazer isso são muitos e realmente não teriam tempo nem capacidade nesse momento para fazer isso. Só vamos elencar algumas mudanças que devem orientar a futuras ações. Encontro de webinars ao longo destas últimas semanas, meses, vem se discutindo algumas tendências do cenário externo e como isso vai influenciar o crescimento do mercado internacional. Podemos citar o Port-Centric Logistics, ou seja, a logística centrada nos portos, e a implementação de novas ferramentas informatizadas que permitem agilizar o fluxo de informações no comércio exterior. Na questão do Port-Centric Logistics, ou seja, a logística centrada nos portos, com o fortalecimento do e-commerce e a maior agilidade conferida pela internet, no intercâmbio de informações, as empresas procuram estabelecer bases de distribuição mais próximas do ponto de entrada e saída de cargas, de mercadorias. Podem ser portos secos, podem ser portos marítimos, podem ser aeroportos. São locais com fácil acesso à rede de distribuição. A agilidade destas informações cria a necessidade de uma maior agilidade para esta distribuição. Não são tendências recentes, como já comentei, mas são uma implementação de novas plataformas de e-commerce que exercem uma forte demanda para a infraestrutura de distribuição. Ele gera espaço para mudança de conceito de armazenagem. Ganha importância portos secos, como terminais de formação de estoque. Muitas empresas ficam sem estoque para poder produzir, e isso colaborou a um colapso da forma de distribuição. Dessa forma, reduzindo o custo que permite armazenar cargas num regime entreposto, ou seja, cargas elas podem ficar mais tempo armazenadas em portos secos, adiando o pagamento de tributos até que seja requerido pelo importador. Dessa forma, ele reduz o impacto do fluxo de caixa das empresas. Operando também junto com centros logísticos, armazéns gerais e depósito de armazéns de contêineres vazios para os armadores, ele contribui a uma significativa redução de custos envolvidos. Podemos citar alguns exemplos internacionais, o London Gateway, desenvolvido pouco tempo atrás. Ele foi concebido já com um Port Centric Logistics unidade
fora de Londres, a 60 quilômetros de Londres. Temos exemplo também em Rotterdam, de District Centers, e USAR de Barcelona, que inclusive fez um estudo para implementar um sistema similar em Porto Santos. No Brasil, um porto que foi desenvolvido com este conceito, mas em função de todos os nossos problemas estruturais, não conseguiu evoluir muito, foi o Porto Suape. E eu tenho um porto de Imbituba, que também tem um projeto de expansão para criar um Business Park próximo do porto, para que possam ser instaladas indústrias próximas ao porto. Em função dos problemas nossos de logística, são problemas legais, esses projetos não têm evoluído da forma que deveriam. Por outro lado, nós temos as ferramentas informatizadas. Temos a implantação de um portal único do comércio exterior por parte da Receita Federal. Isso permite a liberação de cargas antes da atracação dos navios. Essa é uma prática que internacionalmente está bem desenvolvida, mas aqui no Brasil não evoluiu muito. Hoje, em função da assinatura da parte da Receita Federal de um convênio com a OMA, Organização Mundial das Aduanas, permitiu a evolução desta nova modalidade, desta flexibilização nos processos. Junto com o programa de operador econômico autorizado, que lhe permite cargas dentro deste programa se movimentam mais rapidamente através dos circuitos de supply chain, porque as empresas se cadastram e têm que cumprir uma série de exigências que permitem a utilização de tecnologias de gestão de risco por parte da alfândega, e desta forma ela controla melhor o processo e a fiscalização se concentra em outras empresas que não se estruturam dentro desse programa. Avanço também na implantação de inteligência artificial, blockchain, IoT, Internet das Coisas, e outros sistemas de análise de dados de massa orientam cada vez mais o fluxo de informações, permitindo a gestão instantânea da cadeia de suprimento com segurança. Tudo isto facilita e agiliza os processos de circulação de mercadorias. No segmento de comércio exterior, se deve reinventar para acompanhar estas mudanças. O problema no Brasil são legislações anacrônicas que deverão ser revistas e que permitirão, de uma forma, evoluir mais rapidamente. Por exemplo, ao marco regulatório para os portos secos, que há muito tempo está em análises pelo governo, pelo Congresso, mas não consegue evoluir. E por isso os próprios portos secos não podem operar como armazéns gerais ou como depósito de contêineres vazios, permitindo maior agilidade no processamento da carga. Vou passar agora a palavra aí na ordem alfabética para o Carlos Alberto, para ele dar prosseguimento nisso. Depois voltamos a conversar de novo para elucidar qualquer questão que tenha ficado pendente. Carlos? Boa noite, senhores. Que privilégio aí dividir esse fórum aí com esses dois luminares ilustrados e doutrinados amigos, Mohamed e Alan Lear. Antes dos cumprimentos, eu queria, obviamente, manifestar minhas condolências, né? Já que a gente está falando de Covid, manifestar as condolências aí às famílias que perderam seus amigos, seus ascendentes, descendentes ou colaterais por conta dessa epidemia sem precedentes, né? Então, manifestar, acho que em nome de todos aqui eu posso manifestar as condolências, já que a gente está falando de Covid, esse é o ponto mais importante que a gente não deve esquecer. Bom, Alan Lear, meu par hoje como diretor operacional da Lachman, né, já conhecido de longa data, parceiro de grandes projetos logísticos aí que no começo não fazia muito sentido e acabaram fazendo sentido pelo expertise, conhecimento e know-how. Acho que o argentino em inglês que conhece mais a estrutura de Santos do que muito mestrado em logística brasileiro.
uma média com uma carreira consolidada, mais de 30 anos aí, participando de grandes empresas como fomentador da logística e hoje trabalhando no serviço de suporte, né, e com contrato com grandes empresas aí, tentando fomentar essas logísticas muitas vezes sem sentido que a gente vê por aí. Bom, a ideia é, como o Alan falou, não é futurologia, não é desenvolver vidência, clarividência, é manifestar diante dessas evoluções tecnológicas, diante dessa inteligência artificial, diante de tudo que acontece hoje, a forma de fazer com que o importador ou o exportador reduza custo. Eu acho que pós-pandemia ou durante pandemia, que é o mais realista a se falar hoje, a gente precisa reduzir custos, né? Então, assim, eu espero que a gente tenha um debate fecundo e possa expor de uma maneira lógica e racional tudo aquilo nesse sentido. Bom, a gente fala um pouco de Porto de Santos, né? Vamos falar um pouco do Porto de Santos e falar que, apesar de ser um ano de pandemia, o Porto movimentou de janeiro a julho, falando em throughput, mais containers que o mesmo período em 2019. Tá? O primeiro trimestre ele foi pautado aí de muitas cargas ainda de 2018, como algodão, por exemplo. Então, a gente teve uma movimentação de janeiro, fevereiro e março muito expressiva, né, no que diz respeito a throughput, o que até julho acabou sendo uma movimentação quase 2% maior que o ano passado, em 2019. Então, não foi tão ruim assim no que diz respeito à movimentação. Obviamente, o cenário da exportação, por conta do dólar fomentado aí para várias cargas, né, e vários contratos possíveis a partir da questão do dólar. Então, você, por exemplo, nota hoje a exportação muito forte ainda da carne, do frango, da madeira, do café e aí do plástico, né, e vários outros commodities aí. Então, a exportação hoje está mais ou menos 20% acima do orçamento no Porto de Santos. Os navios de importação param de ter Blake Sailing, né? Todos sabem, os navios de importação pararam de atracar semanalmente aí meses atrás, o que dificultava tanto o escoamento da exportação desses navios. Então, houve a necessidade de alguns extra loaders por parte de alguns armadores para escoar essa carga de exportação, que era muito grande, né? E muito stop bookings dos armadores. E a importação com aquela redução que todo mundo sabe, de 30%, e começa de uma forma paulatina a recuperar. Você começa a perceber isso quando você olha para os armadores, para as linhas de navegação, e não existe mais blank sailing. Então você começa a ver o mercado da China, o mercado da Europa, o mercado dos Estados Unidos retomando. Então, baseado em toda essa celeridade que traz a questão de inteligência artificial, falando de blockchain, tecnologia inicialmente usada para o Bitcoin, falando IoT, Internet of Things, e aí você fala de RFID, que já é uma tecnologia usada hoje para inventário, controle de estoque, etc, etc. O próprio acompanhamento de motoristas, velocidade, caminhão, tudo isso. Aliada também, conjugada com todas essas ações governamentais que permitiram um despacho muito mais rápido, né? Alan destacou muito bem o despacho sobre água. Despacho sobre águas hoje tendo a necessidade de liberação da carga 40 horas após a descarga, né? Uma vantagem para o importador no sentido de ter, em tese, a redução de armazenagem. Eu digo em tese porque a armazenagem ficou com preço muito barato, então os preços se equivalem um pouco. A gente fala do portal único, né? O portal único que reúne todos os órgãos intervenientes num portal só, substituindo o Syscomex, também favorecendo nesse sentido, inclusive os terminais que antigamente tinham que mandar 200 mil pacotes aí para poder ter todas as suas experiências logísticas internas fomentadas, né? E aí você vem também com a do INPE de importação já em teste desde 2018 e também favorecimento também a liberação da carga para importadores que inclusive não são registrados OEA, mas que vão ter sua liberação muito rápida, tá? Então eu acho assim que essa celeridade toda da inteligência artificial, de todas essas ações governamentais e tudo isso, e toda essa revolução tecnológica, ela pode ser muito bem absorvida por soluções que já existem no Porto de Santos. Então, eu não vou querer inventar muito a moda aqui, não, falar muito de tecnologia, eu vou falar mais de soluções que existem aí desde o começo dos anos 2000, e vou falar um pouco de Port-Centric, aliado à questão do interposto, né? A gente nota hoje, por exemplo, o Porto de Santos, os terminais do Porto de Santos ainda cheios por conta do dwell time. Você observa o dwell time da importação hoje em torno de 15 dias. Quer dizer que a carga de importação chegada no Porto de Santos, ela fica no terminal de zona primária durante 15 dias.
Então, um terminal de passagem, que deveria ser de passagem, acaba sendo um depósito de produtos acabados. Então, você nota essa tendência. Então, o Port-Centric vem de encontro à localização de um terminal ao lado, do local de mais conveniência do cliente. Onde está o cliente? No maior polo industrial, que é São Paulo. Então, e aonde está esse terminal? Esse terminal está em São Bernardo do Campo, por exemplo. Eu tenho uma conexão com o interior e com São Paulo, com São Bernardo do Campo, muito próximo, e eu posso usar através de um regime de entreposto, que é um regime que foge, que tem uma cobertura cambial até a retirada da carga, ou seja, eu fujo de imediato do dólar estratosférico, nunca visto antes. Melhor, eu devolvo o container, eu não tenho custos absolutamente altos estratosféricos de demurrage. Posso liberar carga parcialmente, ou sendo o importador, o consignatário ou adquirente. Então, inclusive quebrar lote, né? Então, o entreposto está aí. Na minha visão, 25 anos militante no Porto de Santos, absolutamente subutilizada. A gente começa a observar certas logísticas do Porto de Santos, de vários importadores, com tantas pernadas e desacertos logísticos. E está aí São Bernardo do Campo, né? Está aí a Lacma, não puxando sardinha para onde sou diretor comercial, mas a gente está querendo oferecer vantagens, né? Nos assistem aqui importadores, armadores, nos assistem, enfim. Já que falamos de armadores também, observar lá que São Bernardo, antes de falar de Taubaté, como, por exemplo, um buffer de vazios, né? Você nota uma quantidade de importadores, de exportadores maciça na região do ABC e também de São Paulo, que pode ser ter um buffer, por exemplo, no terminal, desovar a carga, levar de DTA daqui de Santos, desovar a carga, deixar o container vazio lá e depois aproveitar para exportação para descer para Santos. A gente sabe, inclusive, da questão do THC2 em Santos, né? O THC2 hoje vai ter um aumento dos terminais na primária alto, bastante alto, que vai equivaler ao preço da DTA, que tem o handling incluso, por exemplo. Então, a DTA fecha muito a conta para o entreposto, por exemplo, para São Bernardo do Campo. Bom, e aí a gente fala de entreposto, a gente fala também de armazém geral, que já é um regime mais específico para o cliente específico, né? Que visa aí já a parte de recepção, armazenagem, etiquetagem, conferência, reembalagem. Também a Lacma tem à disposição. Falando um pouco de Port-Centric Logistics, a gente não pode deixar de enfatizar a possibilidade da parceria com próprios terminais de zona primária, onde não tem, obviamente, serviços que a Lacma possui hoje, por exemplo, câmeras frias, né? Nós temos 2 câmeras frias, de 2 a 8, de 15 a 25, para armazenamento do fármaco, por exemplo. Fármaco hoje, a gente tem preços absolutamente competitivos no fármaco. E aí a gente pode falar fármaco, pode falar fruta, diversas cargas que têm esse controle, né, que precisam desse controle. E o esforço desmedido da Lacma em promover isso, enfim, está em voga e faz todo sentido nesse momento. Cofres, por exemplo, carga de alto valor agregado, etc. A Lacma também tem feito um investimento muito grande. Então, eu acho que está aí uma solução, eu disse 2 soluções já antigas, né, para problemas novos. Né? O e-commerce já existia, o blockchain já existia, né? A internet das coisas já existia, mas o cenário que a gente passou fez isso tudo ser fomentado. Para quem não sabe, o e-commerce, o comércio digital no Brasil, isso equivalia a 5% do total. Então, hoje, isso está crescendo muito. Então, a celeridade que o e-commerce faz, ela promove a necessidade de uma instalação portuária muito próxima à fábrica do cliente. Entendeu? E que esse seja um apoio logístico, de logística integrada para todo esse cliente. Falando um pouco em Taubaté, falando da carga do Vale do Paraíba, a gente não pode esquecer também da conexão da carga do Rio e Sepetiba, né? A gente tem a ferrovia 500 metros do terminal de Taubaté. Então, imaginar, por exemplo, do centro logístico de apoio à ferrovia para Taubaté, por exemplo, da carga do Rio e Sepetiba, é uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar. Então, eu venho aqui, diante desses avanços tecnológicos, esses conceitos de Port-Centric Logistics, dizer o seguinte: a gente está, da Lacma, totalmente à disposição para quem nos assiste, falando em armadores, terminais ou importadores, de oferecer soluções para simplesmente corte de custo. Eu acho que tudo isso que o Alan iniciou, eu venho concluir, a existência de soluções já pré-existentes, né, conjugadas com questões tecnológicas absolutamente fomentadas por conta do Covid. Então é isso, eu acho que a gente procurou trazer aqui elementos mais
factíveis, né, plausíveis, dentro de, às vezes, debates fantasiosos que a gente vê no pós-Covid. Acho que essa foi a minha intenção. Vou passar a palavra ilustríssimo Mamed, enfim, e para a gente tentar depois aí um fórum ou com perguntas, desenvolver alguma ajuda ou auxílio para todos que nos assistem. Meu obrigado. Bom, minha vez? Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Tá? Boa noite especial aí ao Carlos, ao Alan, grandes amigos aí de longa data, tá? Parceiros aí de algumas empreitadas. Tá? E agradecer também aí a todos que estão nos assistindo aí, que estão aí passando um tempo aí com a gente aí, curtindo esse momento aqui. Tá? Quero agradecer aí ao Grupo Lacma aí pelo convite de estar participando aí desse primeiro webinar aí de vocês, é muito importante. Tá? Bom, uns comentários. Primeiro, uma breve apresentação minha. Sou engenheiro de produção, com pós-graduação em administração, tenho uma especialização em planejamento e modelagem de sistemas de transportes, 33 anos na área, tá? É difícil falar essas coisas, começa a entregar a idade, né? Mas tem que fugir. Mas 33 anos aí no setor de logística, passei por diversas empresas públicas, empresas privadas, fui embarcador, tomador de serviço, prestador de serviço, então passei por todos os lados aí e acho que isso dá um arcabouço bom aí para a gente poder conversar e desenvolver. Tá? Participo aí também de diversas associações, tanto na área de logística como no setor de comércio exterior. Então a gente tem... E nos últimos 5 anos estou aí na atividade de consultoria, prestando serviço especificamente com a minha JVN. E também durante 15 anos fui professor em cursos aí de graduação e pós-graduação, tanto para a turma de logística como para a turma de comércio exterior. Tem muito aluno meu que sofreu e está triste até hoje aí, mas evoluindo. Bom, entrando um pouco nessa questão, né, da hora que a gente resolveu bater esse papo, né? Como o Carlos falou, né, apesar do Covid, apesar de tudo, tá, nosso comércio exterior aí se manteve, de certa forma, algumas quedas aí que a gente teve na importação, mas a exportação se manteve, muito em função também da grande alta do dólar e tudo mais, mas está aí se mantendo. Então, as coisas estão avançando nesse sentido. Tá? Os portos, em geral, não só Santos, mas em geral, todos eles quase tiveram crescimentos e tudo mais. Então, foi muito bem evoluído o processo. Tá? Então, eles estão aí crescendo e se desenvolvendo e muito mais. Quando a gente começa a pensar nessa questão de vamos falar então numa logística centrada em portos e tudo mais, né? A gente pode até começar a falar, né? 60 anos atrás não tinha container, né? Então a logística já era centrada nos portos nessa época e tudo mais. Então ela já era dessa forma configurada, né? Aí veio o container, esse grande integrador aí que permitiu aí facilitar as manobras e operações intermodais e que ajudou bastante nesse processo da nossa logística. Tá? E agora entra novamente esse cenário de que vamos trazer isso para dentro do porto, vamos trazer esse cenário. Tá? Porque os portos, na verdade, estão sempre fazendo isso, né? Estão buscando aí sempre uma inovação, buscando alguma coisa que traga maior eficiência e colaboração aí na cadeia logística que a gente tem, na cadeia de suprimentos como um todo. Né? Então, ela está buscando alternativas para atrelar valor aos seus negócios. Né? Ele quer sempre buscar alguma coisa para trazer valor aos seus negócios. Né? E quando a gente pensa um pouquinho nessa questão dos portos, portos-centros logísticos, né? Então eu começo a lembrar
um pouco quando eu falei, né? Eu fiz engenharia de produção, né? E lá em engenharia de produção a gente falava sempre que a gente quer otimizar processos, racionalizar os processos e os tempos, e com isso reduzir custos e tudo mais, né? E a ideia um pouco desses portos centros logísticos é isso, né? Quer dizer, otimizar aí um pouco esse processo, reduzir aí os tempos e os métodos e os custos que a gente tem para poder trabalhar nessas atividades e de se fundir cada vez mais. Como foi dito, né, o e-commerce aí é um grande atrativo, né, porque se a gente pegar aí hoje boa parte da nossa aí geração, já nem sei mais, Y, Z, X, sei lá, eu tenho tanta gente aí nova trabalhando, né? Eles estão ainda aquela ideia, né? Hoje eles compram e querem receber pela tomada, né? Então, aquilo que puder reduzir o tempo, agilizar e trazer mais rapidamente a carga, tá? A sua mercadoria para dentro da sua casa, do seu negócio, é onde ele está buscando essa otimização, essa velocidade maior. Tá? Então, eles estão sempre buscando isso. Tá? Por outro lado, a gente tem que pensar também aquelas frases antigas que a gente sempre ouviu, né? Porto não é hotel, né? Porto não é lugar da carga ficar parada, tá? E esperando para ser liberada e tudo mais. Tá? Mas tem que melhorar muita coisa para poder se atuar como uma situação mais ligada a essa operação. Uma logística atrelada aí aos portos, tá? A gente tem que pensar que a grande maioria dos nossos terminais são concedidos, né? São arrendados, e eles têm uma área já delimitada. E alguns deles não tem nem talvez um espaço maior para talvez fazer um armazém específico para fazer uma operação dessa e, vamos dizer assim, desconsolidar um container, fazer todo o processo de separação, picking, dessas qualquer, e fazer a distribuição dessas cargas. Tá? Então, é uma outra ação que tem que ser pensada e discutida dentro desse cenário. Tá? Tem condições? Completa. Todos são bons profissionais, todos os terminais aí são excelentes. A gente tem hoje um nível de excelência nos terminais que foram alcançados durante os anos. Se a gente perceber aí o avanço que teve, e principalmente na tecnologia, né? A gente vai falar daqui a pouco, mas avançou bastante nisso, com novos equipamentos e tudo mais. Avançou muito e isso teve um cenário bem adiantado, bem avançado, e com isso mudou bem a situação. Um ponto importante que tanto o Alan como o Carlos comentou, né, quer dizer, que a nossa questão de regulamentação para o setor, né? A gente tem problemas complicados ainda, né? Só a lei nossa de armazéns gerais é de 1903, novinha, né? Só tem 117 anos. Tá aí, sabe? Os valores lá são em contos de réis ainda, quer dizer, ainda, sabe? Fica difícil você querer atuar numa situação de armazém geral nessa situação de que a regulamentação nossa ainda não está adequada, não está apropriada para isso. Então a gente tem que buscar essa interação e ver o que está. Eu sei, inclusive, falando um pouco da ABOL, né, Associação Brasileira dos Operadores Logísticos, recentemente entrou aí com um projeto de lei, o 3757, justamente falando nisso, né, para mudar um pouquinho a característica do operador, quer dizer, criar a figura realmente do operador logístico no Brasil e, inclusive, com isso vai mexer e alterar algumas coisas na lei de armazéns gerais. Para permitir o quê? Por exemplo, o que vocês comentaram, né? Um Porto Seco hoje está atrelado a fazer atividades unicamente ligadas à questão de comércio internacional. Se ela quiser fazer ali um CD ali dentro do terminal dele, tem que entrar com procedimento, fazer desalfandegamento de área,
tá? Para poder liberar e começar a fazer essas operações. E tudo isso, a gente sabe, é Brasil, não é coisas não ocorrem da forma que a gente gostaria, da forma que a gente precisa, na verdade, para agilizar essas operações todas. Tá? Mas a gente tem pontos importantes que a gente tem que avaliar. Né? Fazendo um porto centro de logística, tá? A gente tem uma flexibilidade com relação a trabalhar com as mercadorias e, com isso, fazer uma melhor processo de distribuição. Tá? A gente tem a questão dos contêineres vazios, que foi comentado, que eu reduzo essa movimentação dos contêineres vazios que estão aí atrelados a essa operação. Tá? Acho que isso é alguma coisa. Talvez a gente consiga até reduzir em demurge, tá? Nas questões de valores que estão aí envolvidos, tá? Nessa operação, menores custos talvez de manuseio da carga, no handling, tá? Que a gente possa ter aí. Então, são alguns pontos que a gente tem que avaliar e pensar como a gente vai avaliar. Por outro lado, a gente tem também toda uma política aí voltada aí no portal único nosso de comércio exterior, tá? Que está atrelado a alguns pontos, tá? Que a gente ainda tem que avaliar, a gente tem que passar, né? Como é que ficaria toda essa questão de um contêiner sendo desmembrado, tá? Dentro de um porto? Como é que nós vamos fazer com a questão toda lá do controle aduaneiro dessas cargas que vão estar ali sendo desmembradas e tudo mais? Então, o próprio trânsito aduaneiro dessas cargas, se for o caso, mas não vai ser o caso, porque elas vão ser desmembradas já no próprio porto. Tá? Mas cria aí uma série de complicações e que podem aí trazer um cenário diferente. Tá? Por outro lado, também ele pode contribuir na questão da hora da distribuição. Tá? A logística urbana hoje, eu não gosto muito de falar logística urbana, mas é a questão mais da distribuição, na verdade, né, que a gente tem, né? É essencial hoje para que a gente possa chegar mais próximo, né, disso tudo, tá? De levar a carga ao nosso cliente com maior agilidade, maior rapidez. Tá? Então, isso é importante para esse cenário. Tá? E aí entra a questão de a gente ter tecnologias voltadas para que isso possa resolver bastante nossa situação. Eu acho que tudo que hoje já existe, né, todos hoje os sistemas, os softwares que a gente tem hoje já atrelados, né, aos processos na área portuária, os softwares que estão aí e os novos sistemas do INPE e tal, que a gente de importação, né, o DUI na exportação, avançaram bastante. A gente tem grandes reduções aí que a gente tem aí de tempos, tá? Mas ainda continuam um benchmark internacional ainda razoavelmente altos e tudo mais. Tá? Mas a gente precisa desses sistemas e não tem como fugir. A informação é fundamental em todo o processo. Tá? A gente precisa cada vez mais que os nossos CDs, nossos armazéns, nossos portos secos em geral, todos eles têm uma maior automação. Tá? A gente tem que sair um pouquinho daquilo que a gente tem hoje utilizado. Tá? E aí, para isso, quer dizer, isso é o básico que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que desenvolver. Tá? Para aí depois começar a pensar nas ferramentas, vamos supor, do blockchain, um sistema aí de maior segurança, né, que criptografado, que permite você, tá, transitar as informações de forma mais segura, mais tranquila, tá? Uma inteligência artificial, IoT para poder fazer os controles. Aí a gente começa a viajar, né? Já pensou, você descarrega uma carga no Porto de Santos, na margem esquerda, num processo desses de porto centrada, de logística centrada no porto, você descarrega de lá, libera a carga na margem esquerda, aí você bota isso num drone e entrega lá na margem direita, sabe? É umas coisas assim que a gente começa a divagar um pouco, né? A sair um pouquinho do cenário, tá? Mas pensar um pouco longe aí do que pode acontecer e pode
executada e acontecer nas operações. Mas a grande questão disso tudo, no final, aqui eu estou já tentando fechar um pouquinho para a gente começar um pouco a debater e discutir, é a questão, o que o cliente quer? Eu acho que a principal questão é o que o cliente quer. O cliente vai querer minha carga no terminal, na forma hoje que a gente conhece como ela tem sido atuada, sabe? Ele pensa que essa questão de uma logística centrada no porto é mais idealizada. Eu quero a minha carga no interior, tá? Onde eu posso ter alguns regimes aduaneiros que me ajudem a reduzir algumas despesas e com isso eu nacionalizar minha carga de forma mais adequada e com isso ter um fluxo de caixa no meu pagamento de tributos mais coordenada. Tá? Então, acho que a grande questão é esse, né? O que o nosso cliente quer. Tá? E aí, cada operação vai valer uma questão dessas, porque aí cada uma delas tem que botar no papel, fazer contas, né? Ou como dizem o pessoal, né? Conta de padaria, né? Botar o lápis atrás da orelha ali e fazer a conta e ver o que é melhor para cada operação. É isso, gente. Começo de conversa, algumas colocações aí para a gente tocar. Alan, vai contigo. Tá bom. Obrigado, Carlos. Obrigado, Mamed. Vou pegar o gancho do Mamed. Ele fala que o que o cliente quer, e uma máxima aí da logística é quem determina o fluxo de carga é a carga. Não não somos nós. Tem que ir a carga onde realmente o cliente quer. E nós podemos induzir ou criar vantagens para que a carga tenha um outro fluxo. Mas quem determina não somos nós, né? É isso mesmo. E também, parafraseando o Bandini, não existe um novo normal, ou seja, não mudou nada. O que existe é um aprendizado nosso, uma realidade que mudou um pouco, mas continuamos com a mesma infraestrutura, continuamos com o mesmo padrão de cargas. O único que mudou é a forma da movimentação dessas cargas. Então, temos que ser inovativos, temos que ser criativos aí para gerar novas possibilidades de movimentação de cargas. Foi muito evidente durante a pandemia a concentração de entregas no domicílio, uma coisa que estava evoluindo muito lentamente, ou de repente explodiu. Então, isso é uma veia na distribuição, um avanço na distribuição que não estava previsto por um bom tempo. E, bom, temos três perguntas aqui. Não te cortando, Alan. Não, fala. Sabe, mas aquela história, né? Sabe, a entrega em casa sempre existiu, né? Quer dizer, o delivery, mas sempre teve. Tá? Há 20 anos atrás, meu pai já comprava no supermercado e os caras entregavam aqui. Só não tinha internet ainda direito para ele poder fazer pela internet. Mas ele ia lá no mercado, escolhia tudo, eles encaixotavam e mandavam entregar aqui em casa. Sabe? Não tinha problema nenhum. Tá? Agora as coisas evoluíram. Tá? Hoje, graças a Deus, a gente tem um suporte tecnológico muito maior e tudo mais, e as coisas estão andando. Tá? Então, quer dizer, essa coisa de novo normal, assim... Nós temos um normal diferente, né? Um normal talvez um pouco mais rápido, mais ágil, né? Estão atrelados aí a essa situação, né? Mas sim. Eu vou só me meter um pouco na conversa aí dos amigos no que diz respeito ao drone, né? E aí uma crítica construtiva aí, acho que para todos nós, né? Será que essa potência tecnológica ela acompanha a potência de infra, né? Então, a gente tem que pensar um pouco nisso também. Uma outra coisa de quem manda é a carga, tem uma coisa que o Covid tem que ensinar. Para toda a logística, a gente tem que fazer gerenciamento de risco e do imprevisível agora, né? Porque o Covid mostrou isso. E aí, por exemplo, uma logística hoje, às vezes, né? A gente pode contar com uma greve de caminhoneiro lá no porto, pode contar, por exemplo, com uma greve, qualquer outra, né? Então... Aí o Port Centric Logistics com a carga já ao lado do cliente facilitaria nesse sentido.
Acho que é só essa a minha participação aí. E aí eu estou aberto a perguntas, se for possível. Isso aí. Tá bom. Tem uma pergunta aqui para o Carlos. Se o despacho sobre águas hoje permite realmente um saving no custo do terminal? Quem faz a pergunta, Alan? A Jaqueline Alves. Jaqueline, obrigado aí por assistir esse nosso humilde debate, troca de ideias. A pergunta é boa. A pergunta vai uma esfera operacional e comercial, né? A gente sabe que o despacho sobre águas, vinculado ao OEA, Operador Econômico Autorizado, ele vem não só no sentido de celeridade da carga, mas para reduzir os custos de armazenagem, né? O problema é que, ao meu ver, ele veio um pouco tarde no que diz respeito à redução de custo de armazenagem, porque a armazenagem já estava num valor muito reduzido já na primária, e hoje a gente lida com planificações de descarga de navio através de sistemas TOS, né? Que é o o Terminal Operation Systems. No Brasil a gente tem dois, tem o Navis Sparks e o RBS. O que acontece é que quando você tem um container através do regime de OEA, você tem um serviço plus. Você tem que mudar todo o plano de descarga daquele navio para que aquele seu container esteja disponível 48 horas após a descarga. A partir do momento que você modifica todo um plano numa descarga, por exemplo, de 2.000 containers, você acaba danificando todo o plano de distribuição daquele navio. Então, você tem um plano especial plus, não só na planificação do navio, através desses dois sistemas. Você tem um pessoal administrativo trabalhando especificamente para o teu container, que ele tem que ser liberado antes dos outros que estão na pilha, né? E aí toda a parte de escaneamento, tudo isso no terminal. Então, a sua pergunta em relação à vantagem financeira, eu diria para você que hoje uma carga, através do regime de OEA, desembaraço sobre águas, ela tem basicamente o mesmo preço de uma carga armazenagem em 15 dias. Porque o custo para toda essa mudança de operação de navio, agregada com todo o custo de pessoal e administrativo, faz que tudo isso se equivalha muito. Então, os custos são muito similares. Eu acho que você pode observar isso através das tabelas públicas dos terminais de zona primária. Acho que com isso eu consigo responder basicamente a pergunta da Jaqueline. Tem uma pergunta aqui do Jael Rawet. Centro logístico direcionado para cargas ferroviárias. Essa é uma questão que mundialmente funciona muito bem. Tem centro de distribuição nos Estados Unidos, no centro do país, que distribui carga para os dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico, através de uma malha ferroviária altamente eficiente. A nossa malha ferroviária é dolorosa, para dizer uma palavra. Nós temos quase 30.000 quilômetros de ferrovia, das quais 30% são utilizadas, e as quais estão concentradas na operação de granéis sólidos, seja soja, milho, minério de ferro. E as concessionárias são oriundas deste segmento do mercado. Portanto, a movimentação de containers e a possibilidade de criar centros de distribuição ou centros logísticos com base na ferrovia está muito limitada. Nós temos centros em Sumaré, perto de Campinas, temos alguma distribuição no Vale do Paraíba, tem um fluxo razoável aí de cargas containerizadas que saem do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, tem alguma operação no sul, com a Rumo, a Bravo, mas é muito incipiente e deixa muito a desejar. Poderia ser muito maior, sim, mas a questão da concessão da ferrovia, ela já é concessionada para quem opera volume grande de mercadorias. Portanto, se perde um pouco aí a capacidade de responder a isso. Posso dar desejo, aí? Sim. Fala, Mamede, que você também é craque nisso. Não, inclusive, agradecer o Jael aí que está presente aí, tá? Eu conheço ele. O Jael aí está numa empreitada forte aí, ele está tentando aí botar em pé um centro logístico, tá? Aqui na região ali. A área acho que é em Santo André, se eu não estou enganado, tal, mas é chamado Centro Logístico Campo Grande. Ele está tentando botar isso para de pé, mas só com licenciamento ambiental já faz algum tempo que ele está sofrendo aí, tá?
Mas a questão é essa, acho que assim, não vou nem repetir o que o Alan já comentou sobre as ferrovias e tudo mais, né? Mas assim como agora está em voga, né, a cabotagem, BR do mar e tudo mais, as ferrovias são fundamentais para a gente poder melhorar a nossa performance de transporte. Tá? E há ainda uma certa resistência, né, com relação a que uma ferrovia em curta distância não é viável, tudo mais. Ela faz o que a gente chamaria aí de porta a porta, né, tal, ela fica extremamente viável. Sabe? Então, se você ligar uma ferrovia lá na Baixada com uma ferrovia, um centro logístico aqui no Planalto, poxa, é muito mais viável do que fazer qualquer outra operação que a gente possa ter aí de rodovia e tudo mais. Tá? Era muito mais interessante. Então, bastante, tá? A ZAL, né, a zona logística lá da Espanha, tem, assim como Roterdã, tal, diversos outros locais aí tão integrados, tá? Não só com a hidrovia, mas com sistemas de fluvial, barcaças e tudo mais, fazendo operações, e que é importante a gente criar essa modalidade. Isso aí. Tem a pergunta aqui da Isabel. A legislação atual, ela permite que o cliente possa escolher o caminho que a carga vai seguir ou está amarrado a padrões aí pré-definidos? Mameli? Infelizmente a nossa legislação não é tão assim flexível, né? A gente às vezes fica travado em alguns processos, tá? E que a gente tem que estar voltado a isso. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que buscar e realmente fazer que as coisas mudem, né? Só na questão de Porto Seco, eu não lembro, mas acho que o última tentativa aí de tentar mudar o cenário um pouco dos Portos Secos foi aquela MPM 32 lá, se não me engano, foi em 2012, 13, qualquer coisa assim. Tá? Então, quer dizer, tá parado isso, a gente tem que começar a voltar e pensar numa logística como um todo, né? Numa questão integrada como um todo, não só pensar em um modo de transportes ou em uma operação. A gente tem que começar a pensar em como eu posso facilitar a vida para quem está realmente aquilo que eu falei, quem está pagando a conta, tá? Que é o embarcador. Tá? E ele ter o acesso ao livre arbítrio de poder escolher aquilo que ele acha que é o melhor. Tá? E não ficar dependendo de um ou de outro. Mas ainda a gente tem hoje restrições aí legais aí para isso. Bom. Carlos, uso dos drones para logística? Pergunta o Rogério Borgea. É um caminho sem volta, ou seja, o drone vai começar a participar ativamente na distribuição, e também tem alguma coisa aí, como se a base do e-commerce pode ser o porto ou não faz muito sentido. Uma mistura de duas perguntas. Eu vou repetir o que eu já disse. Eu realmente acho que a potência tecnológica hoje não acompanha a potência de infraestrutura. Eu vou decepcionar um pouco aí a quem me pergunta sobre tanta tecnologia, que a gente está precisando fazer um bom arroz com feijão, sabe? Então, precisando cumprir aí algumas etapas da infraestrutura e segurança jurídica, né, no Porto de Santos, para se pensar em tecnologias mais avançadas. Eu vi aí alguns comentários, como ficarão os terminais após a pandemia, em relação à infra, etc. Algum comentário, e acho que uma pergunta para mim também. A gente percebe claramente terminais com a importação aumentando, né? A importação já voltando a seu fluxo normal. Você tinha uma derrocada de 30%, e você volta já em níveis normais, os navios já estão praticamente todos saindo cheios lá de fora. Você nota a exportação 20% a 25% acima do orçamento, né? E o dwell time dos contêineres de importação, por exemplo, a 15 a 16 dias.
Então, eu volto a dizer que antes de pensar em infraestruturas e revoluções tecnológicas, a gente consegue, sim, trabalhar esse e-commerce de uma forma muito mais estruturada através do Port Centric e através do Porto Seco. Eu acho que essa é a minha resposta e vai muito de encontro à minha manifestação inicial. Tá? Eu acho que a gente está vindo com muitas ideias, soluções novas para questões que a gente não consegue, de fato, viabilizar e tangibilizar. A ferrovia é um grande exemplo, vocês acabaram de comentar aí. A ferrovia hoje podia ter o last mile, né? A gente podia ter tanta conexão muito melhor hoje para viabilizar esses centros logísticos e não consegue. Então é isso, acho que minha resposta é: vamos melhorar o arroz com feijão, melhorar nossa estrutura, tentar usar o que já tem aí para reduzir custos. Acho que é a melhor situação. E o e-commerce, sim, vai aumentar inevitavelmente 5% para uma questão atual. Hoje é muito pouco e vai aumentar. E a celeridade da entrega da carga, a carga ao lado do cliente, a necessidade de liberação por lotes, não a carga inteira e não o container inteiro, isso tudo traz, de fato, pode ser como uma solução alternativa, nada futurística, mas já está aí para se fazer. Tá? Acho que é isso. Tudo está atrelado, né? Quer dizer, os drones têm aí suas limitações com relação a tamanho, peso, tal. Ninguém acha que ele vai sair um drone carregando um container de 40 pés e não vai acontecer. Tá? Ele está mais aí ligado ao que o próprio Carlos comentou, a real operação de last mile, né? Quer dizer, a última milha, né? Não, mesma coisa que a impressora 3D e tal. Impressora 3D e tal. O pessoal fala, uma impressora 3D resolveu o problema. Tá, mas ele vai ter que ter um material lá para poder imprimir. Será que... A outra pergunta é, será que a gente está preparado para o 5G? Né? Sabe? Então, tudo isso está atrelado. Então, quer dizer, mas você já viu, eu sei de casos, por exemplo, aqui em São Paulo, tá, de troca de medicamentos entre hospitais sendo feita por drone. Tá? Então, um hospital que está com uma necessidade de urgência, ele não tem determinado equipamento, ele pede para o outro, o cara manda por drone para ele, e depois eles vão resolver as questões tributárias, fiscais que estão nesse processo. Tá? Mas tá aí. Existe sim, é incipiente, mas existe. Você vê, por exemplo, a Walmart e a IBM com projetos de blockchain. É embrionário, mas existe. Né? O que a gente quer dizer é como um todo, para o importador, a gente tem a solução, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar devagar na recuperação das empresas, o mercado interno hoje, a exportação, ela está estimulada não só pela questão do dólar, mas porque o mercado interno está parado. Então, exportadores começaram a exportar por conta do dólar e por conta que não tem a venda interna. Então, a gente tem que pensar primeiro nessa questão e depois avançar para as evoluções tecnológicas. A percepção que eu tenho no momento. Isso mesmo. Temos uma pergunta aqui para a Lachman, para os dois aqui. Perspectivas estratégicas de expansão da Lachman? Nós temos sim. Aliás, o Carlos é uma das fontes aí de ideias novas entrando na empresa justamente para ajudar nesse processo. Já fizemos muita alteração, muita inovação no terminal, com câmaras climatizadas, já inclusive expandimos as câmaras climatizadas, estamos em processo de consolidação de uma área específica para produtos com um valor agregado um pouco maior. Estamos evoluindo para estudos aí com armazém geral, como operações de OPM, seja ferroviário e rodoviário ou eventualmente marítimo, em um futuro mais longo. Nós temos que considerar que a Lachman também tem agências ao longo de toda a costa brasileira e nós podemos usar essas bases como base para desenvolvimento de novos negócios para a área de terminais e logística. Então, tem muita coisa para a Lachman para fazer e, bom, estamos aí para somar e para crescer junto com a empresa. Inclusive a questão do agendamento, né, Alan? Agendamento hoje de caminhões, por exemplo, de acordo em conformidade já com os grandes terminais, né? Isso também é uma coisa a ressaltar. TI, sem dúvida, é uma das ferramentas mais importantes. Assim. Sem dúvida. Já que você falou em OTM, OTM é uma das nossas legislações que precisam ser melhoradas, né? Aperfeiçoadas e tudo mais. Né? Quer dizer, a gente está aí há
há 22 anos com uma lei e até hoje a gente não teve um conhecimento de transporte multimodal realmente idealizado, né, feito, né? Quer dizer, a gente tem problemas ainda tributários e a gente espera da reforma tributária acontecer isso. Vamos ver, né? A primeira parte da reforma tributária não foi assim tão alentadora como a gente faria. Tem muitos furos aí que tem que ser. Vamos aguardar ainda. Vamos aguardar. Bom, mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Não, acho que não tenho nada. Bom, o processo logístico da cabotagem para reduzir custos logísticos. Aí é uma questão de distância versus custo de operação. A cabotagem brasileira é muito cara. Tem a BR do mar agora, que facilitaria um pouco o processo, mas ainda a operação portuária continua sendo um gargalo para a cabotagem. A operação da cabotagem acontece no mesmo terminal que o navio de longo curso. Não faz sentido montar um terminal exclusivamente para cabotagem, porque não tem viabilidade econômica, mas o processo de liberação e de passagem da carga de cabotagem não precisaria ser tão estricto, tão rigoroso como é hoje. O container de cabotagem é praticamente tratado da mesma forma que um container de importação. Comparativamente com um caminhão levando a carga que passa pela fronteira, bota o carimbo na nota fiscal e continua a viagem. Ou seja, não existe uma restrição de circulação. Existe, sim, para a carga de cabotagem. Mesmo assim, podemos ver 40% de crescimento no volume de cabotagem, significa que tem um horizonte muito bom no futuro. Carlos, comentário da cabotagem? Não, eu acho que é isso. Você tem a cabotagem hoje, acho que 16% dos contêineres hoje descarregados no Porto de Santos é a cabotagem, entre todas as missões, né? A cabotagem, ela tem toda a condição de crescer, obviamente, por todo o problema que a gente tem rodoviário, também a questão da imprevisibilidade, gerenciamento de risco pelo transporte rodoviário também. Eu acho que a cabotagem tende a crescer. Eu acho que assim, o mercado interno crescendo, a cabotagem vai crescer, né? O Brasil está passando por um momento de empresas fechadas, reabrindo, etc. E, obviamente, a cabotagem acaba não sendo tão fomentada assim. A exportação já assim, né? Então, é isso. Eu acho que melhorando a condição do país, a economia, a cabotagem alavanca de uma forma concomitante. Acho que basicamente é isso. Tá bom. Almeida, uma pergunta para você. Que vantagem tem o Porto Seco com relação à zona primária? Perguntando Marcelo Martins. Bom, acho que eu já até comentei na hora que eu estava falando aí, né? Mas uma das questões fundamentais é o fluxo de caixa, né? Que você tem a possibilidade de internalizar a carga no Porto Seco, tá? E fazer a nacionalização dela conforme a sua necessidade, sem precisar fazer toda a liberação de uma vez só, como aconteceria se fosse na zona primária. Tá? Na zona secundária você pode liberar. Esse é um ponto fundamental que você tem que pode estar adiantando. O outro é você já estar com a carga, muitas vezes, já próximo, ao lado, tá, do tomador da carga, né, do dono da carga, aquele que vai realmente precisar. Então, para ele, talvez agilize bastante a operação dele, já está podendo estar retirando dali do Porto Seco e levando para sua empresa para entrar na linha de produção. Então, tudo isso ajuda bastante aí as ferramentas. Tem uma série de outros, de regimes aí aduaneiros que facilitam toda a operação, você pode manter a carga. Então, tem situações que você mantém a carga 2, 3 anos armazenadas ali, tá? Em regimes especiais que facilitam bastante, tá? Todos esses envolvimentos aí do Porto Seco. Tá? Acho que o Carlos pode até falar mais aí. Eu acho que a vantagem assim, não diria uma vantagem, diria um diferencial para cargas, por exemplo, que necessitam de maior tempo de armazenagem e estarem ao lado de suas fábricas, né? Essa é a diferença principal. Um porto com dwell time de 15 dias, um terminal, por exemplo, ele quer receber carga de importação para embarcar
tem 7 dias livre para receber a carga de exportação, ou seja, ele fica lotado de carga de exportação e lotado e cheio de stop booking, por exemplo, por conta do excesso da carga de exportação, a importação crescendo, o dwell time crescendo. Então, eu acho que assim, eu acho que a questão diferencial, o importador hoje, que precisa realmente ficar com a carga mais armazenada, quer fugir da demurge, quer poder liberar de forma parcial, fugir do dólar, eu acho que é a diferença principal, né? Enfim, falar, todo mundo tem problema, né? Eu acho que a zona primária enfrenta um problema nesse sentido, mas os operadores são muito bons em Santos, acho que conseguem fazer um serviço de primeira linha. Eu acho que o diferencial mesmo é a questão da carga e a questão do importador e do exportador, que necessita, por exemplo, de um importador que precisa da carga armazenada, por exemplo, 2, 3 meses, sem previsibilidade de entrega, está com algum processo instável junto a algum órgão anuente, ele pode fazer o entreposto, sim, entrepostar só no momento de regularização desse processo. Então, eu não diria vantagem, eu diria que são momentos diferentes da carga, né? Eu acho que é isso, basicamente. Aí, não esquecendo que a DTA, que leva a carga para o Porto Seco, para a Lachman, por exemplo, ela tem até 48 horas para sair do terminal. Então, o processo de DTA hoje, que acompanha basicamente o mesmo preço de um valor de THC2, ele tem 48 horas para chegar no terminal. Então, o processo é bem sério para chegar no terminal. Então, assim, chegando no terminal, é o entreposto ou o armazém geral que a gente pode oferecer, e é do dólar, não precisa pagar tudo na hora, você tem a cobertura cabial até a liberação da carga, enfim, pode separar, quebrar lote. Eu acho que a vantagem é essa. Eu acho que uma coisa complementa a outra, e é por isso que a gente tem tantos parceiros na zona primária. É complementaridade dos serviços, né? Depende de cliente. Às vezes o cliente, por exemplo, o retail precisa, não quer investir no centro de distribuição, não quer investir na segurança da carga, em toda aquela parte. Ele tem, por exemplo, um entreposto ao lado da sua fábrica, por exemplo, para retirar a carga quando ele quiser, né? Em uma distância pequena, em muitos casos, por exemplo, falando de São Bernardo. Então é isso, eu acho que às vezes não é vantagem ou desvantagem, às vezes um complementa o outro ou não. Eu acho que todo mundo tem espaço nesse bolo e a necessidade do entrepostamento, obviamente, a necessidade do hinterland e a internalização, ela se dá somente para o Porto Seco. E aí não tem comparação com zona primária. É um paradoxo que parece que estamos discutindo um Port-Centric Logistics por um lado, e estamos discutindo um Porto Seco próximo ao cliente. Ao cliente. Na realidade, o que você tem é que cada porto e região, ou cada indústria ou comércio, tem uma característica especial e tem uma solução especial. Então, não tem uma solução mágica para o mercado, não tem uma solução que seja desenvolvida com um profissional que entende do assunto para poder, com isso, diminuir custos, que é hoje o grande chamariz para qualquer operação. Então, isso mesmo. Bom, temos mais perguntas aqui. Eu não sei, algum comentário dos palestrantes aí? Não, acho que a gente já discorreu os paradoxos, né? Todas as inteligências artificiais, todas as propostas de renovação, mas discutimos também as soluções. Eu acho que tem 3 perguntas interessantes aí, a gente pode abordar. Eu vi aí chegando. Mamed está me sinalizando aqui que quer responder, eu vou passar para ele. Pode começar. Tá bom. Mamed, comentários? Bom, estou vendo uma pergunta aqui da Mariane Lachman. Deixa contigo, então. Como vocês veem a questão do mercado de crédito de carbono, que está sendo articulado, sobretudo na União Europeia, para a comunidade empresarial marítima e portuária? Mariane, prazer em vê-la aqui assistindo. Faz uns bons anos que eu não te encontro. Tá? Mas na questão com relação a essa mais pegada de carbono, tá? Eu acho que é fundamental hoje a gente buscar essas iniciativas. Tá? Hoje mesmo, daqui a pouco, terminando essa daqui, eu tenho uma outra live, tá? Onde que a discussão está justamente atrelada aos green bonds, aí só que é para o setor, lá especificamente para o setor de ferrovias. Tá? Mas está atrelado a tudo isso, quer dizer, sabe? A possibilidade de a gente buscar, sabe, esse cenário de ganhar créditos de carbonos para investimentos em
portos, terminais, portos secos e tudo mais, é fundamental. A gente tem que ter isso, tá, dentro do nosso processo de licitação, arrendamento, nas concessões e tudo mais, bem claros, tá, e proporcionar vantagens para aqueles que realmente estão fazendo isso acontecer, para fazer aqueles que estão realmente querendo se envolver com isso. Ok? Ok, só aqui uma pergunta rápida. Qual seria a contribuição do embarque, né? O Porto Seco, aqui falamos bastante do Porto Seco na importação, mas qual seria a contribuição para embarque? Não necessariamente no novo curso. O Porto Seco são terminais alfandegados e, portanto, eles só operam em comércio exterior, importação e exportação. Então, não poderiam operar como centro de armazenagem para carga nacionalizada. Por isso, a mudança da legislação permitiria a operação conjunta do Porto Seco com o armazém geral, e aí sim faz sentido porque você tem uma dupla operação, carga nacional ou carga de longo curso. Bom, não sei se temos algum outro comentário. Perguntas já, parece que... Eu tenho uma pergunta, aí. Posso? Eu não sei quem que vai responder aí dos dois. Não, mas é assim, dentro desse processo do PCL, né, dos portos cêntricos logísticos, aí, como é que vocês veem aí esses portos cêntricos logísticos, o relacionamento com os transportadores em geral? Tanto de um lado mar, né, os armadores e tudo mais, quanto do lado terra, os transportadores rodoviários, ferroviários envolvidos aí. O que vocês acham que eles estão? Tem uma área de concorrência aí, porque os armadores, por exemplo, estão expandindo as suas operações para fazer um door-to-door. Uhum. E nesse caso, o terminal portuário está querendo segurar a carga dentro do porto para processar dentro do terminal portuário. Então, eu acho que, mais uma vez, quem vai definir as regras é a carga. Então, vai ter clientes que preferem operar no terminal portuário e tem cliente que prefere deixar isso na mão de um operador logístico, seja armador, seja NVOCC, seja agente de carga, que faz todo o processo para ele e não precisaria se preocupar até a entrega na fábrica dele. São cenários diferentes, são modelos diferentes e para cada carga ou para cada modelo de logística, para cada supply chain, vai ter uma solução. Exatamente. Você pode ter um armador, por exemplo, com uma... exatamente. Você pode ter um armador que tenha uma quantidade de clientes de importação tão grande quanto a quantidade de exportação próxima a São Bernardo, por exemplo. E aí é inevitável a busca desse importador e exportador de uma melhor logística. E a carga que manda, e aí o Alan bem diz. E aí sim entra São Bernardo com um pool de vazios, por exemplo, fazendo a carga de importação e a carga de exportação. Então é isso, quer dizer. Já existem algumas conversas, né? Eu e a Alan já temos tido, eu acho que é possível. Esse relacionamento ele tem sim sido estreitado. O door-to-door ele é possível, mas ele é possível através da Lacman também, né? Então é isso. Legal. Ok. Tá bom. Então acho que discutimos bastante, conversamos bastante. Vamos deixar um pouco de assunto para o próximo webinar, senão vamos ficar aqui a noite toda. Exato. É um belo kickoff, né? Foi muito bom. Foi bom. Agradeço então a participação de todos e vamos aí para o encerramento. Um obrigado aí a todos e boa noite. Bom, eu agradeço a participação, é uma lisonja estar ao lado de vocês aí, companheiros de longa data. Eu espero que isso possa ser um kickoff para vários outros debates, né? A ideia do webinar que veio através do Covid, eu acho que ela é muito válida para que seja perene esse tipo de conversa através de LinkedIn, através de Zoom, que ele possa acontecer sempre. As dúvidas sempre acontecem, sempre acontecerão, e a gente está aqui para isso, para resolver o problema do cliente, da carga. Então, que a gente possa ajudar isso não só através de visitas e de contatos por e-mail, mas também através de webinar. Obrigado, Mamed, obrigado, meu amigo Alan. Gente, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Acho que, como o Carlos comentou, né, essas questões hoje de tecnologia, fazer esses webinários à distância, foi uma sacada muito importante para esse momento.
é uma coisa que vai ficar, essa é daquelas que vai ficar, que realmente vai entrar no novo normal, né? Como a gente não quer falar, Exatamente. Mas vai entrar no novo normal e tudo mais. Então, mas acaba falando, não tem jeito. Acaba falando, né? Mas vão entrar nesse cenário, tá? E, então, realmente, vai aproximar muito mais. E acho que é uma forma de você discutir muito mais assuntos. Tá? Eu vou falar agora um pouquinho do meu lado acadêmico, né? Tá? Mas estou afastado hoje, não estou dando aula nem nada, mas se os alunos perceberem, tá, o valor que isso pode trazer para eles de conhecimento, que eles podem agregar participando de alguma dessas, a grande maioria delas são em aberto, não são fechadas e tudo mais, né? O ganho que eles vão ter em conhecimento, em capacitação e tudo mais, tá? Seria fundamental aí para eles, tá? É que às vezes os jovens ainda às vezes ficam um pouco distante disso, né? Mas eu acho que é fundamental essas tecnologias. Mas queria realmente mais uma vez agradecer aí a todo o grupo Lachman, tá? Mariane que está aí, Isabel que estão participando e estão aí acompanhando, tá? E Alan, Carlos, tá? Próxima vez a gente vamos ver se a gente faz uma pizza, né, tal, em vez de fica mais agradável até demais, tudo, mas ainda mais com esse frio. A gente pode, acho que a gente pode, Mamed, Alan, a gente pode acho que além da pizza a gente pode aproveitar agora os comentários e desenvolver outros debates de acordo com as perguntas que forem surgindo, né? E os comentários. E aí a gente pode desenvolver outros temas aí, sem problema. Tá bom. Tá bom. Contem comigo, obrigado. Se precisarem aí. Boa noite a todos e estejam seguros, hein? Be safe. Boa noite. Tchau, tchau. Usem máscara. Tchau, tchau. Isso é o mais importante. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.